Salve, salve, galera do segundo ano. Eu espero que vocês estejam bem. A gente está falando aqui é o professor Tiago Andrade, professor de História. Galerinha, nós vamos começar hoje a trabalhar com vocês o livro 6, certo? Eu trago nesse slide os três primeiros assuntos do livro 6, o capítulo 1, o capítulo 2 e o 3, que são, respectivamente, Pindoramas e seus habitantes, o processo de colonização do Brasil, a chegada dos portugueses aqui, e o que nós chamamos de o governo geral, que foi, logo após as capitanias hereditárias, uma segunda tentativa de governar o Brasil a partir da segunda metade do século XVI, certo? Eu acho que vocês devem estar percebendo que a gente estava trabalhando com vocês, dentro lá do assunto do livro 5, um pouco sobre história geral, né? Trabalhamos com vocês ali aqueles assuntos que estão relacionados à Idade Moderna, o fim da Idade Média e o período da Idade Moderna, né? As grandes navegações, trabalhamos com vocês Reforma Protestante, Renascimento. Nós estamos iniciando aqui um novo ciclo, certo? Um ciclo em que a gente começa a trabalhar agora com vocês um pouco a história do Brasil, beleza? Principalmente aí a partir do século XV e XVI, que está dentro desse contexto das grandes navegações, que é a chegada dos portugueses aqui, um processo de colonização, tá? O primeiro assunto, pessoal, que nós vamos trabalhar com vocês é um assunto chamado Pindorama e seus habitantes. Você pode até estar perguntando o que significa a palavra Pindorama. A expressão Pindorama, eu vou trazer aqui no decorrer dos slides, mas já de maneira antecipada, vou dizer a vocês que a expressão Pindorama é como algumas comunidades indígenas, alguns grupos indígenas, principalmente relacionado ao tronco linguístico tupi, chamavam as nossas terras. É como eles chamavam o Brasil, certo? Para algumas comunidades indígenas, o Brasil era Pindorama, tá? E aí depois a gente vai percebendo que vão existir outras nomenclaturas para associar ao Brasil, até ser Brasil mesmo. E existem algumas teorias para explicar isso, certo? Eu trago para vocês, pessoal, aqui duas mensagens, certo? Uma mensagem vinda de um representante indígena. Quando o homem se afasta da natureza, o seu coração torna-se difícil. E a outra mensagem, certo? Não a mensagem, mas é o nome de uma música, né, que é uma música da banda Sepultura, que é Roots, Bloody Roots. Raízes Sangrentas, tá? Essa música, por que eu trago isso? Porque essa banda, em 1996, eles gravaram um álbum, certo? Fizeram um álbum, um CD chamado Roots, Bloody Roots, e esse CD, foi todo, uma parte dele foi gravado junto com algumas comunidades indígenas, principalmente os Kaiowas, tá? Então, fazer além de ser uma homenagem, mas também para trazer um pouco dessas nossas raízes, beleza? Eu espero que vocês curtam aí e entendam um pouco a nossa mensagem aqui, tá? Então vamos lá. Pindorama e seus habitantes, outras versões do início de tudo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, que a nossa cultura ocidental, né, o que muitos de nós acreditamos é que a origem de tudo, a origem da vida, a origem das primeiras espécies está associada principalmente a duas grandes teorias, que é o criacionismo e o evolucionismo, certo? Mas quando a gente faz um estudo em relação a outras sociedades, em relação a outros povos, nós temos outras histórias que estão relacionadas à origem do mundo, à origem da vida, tá? Então, desde 2007, a cachoeira do Iauratê é considerado patrimônio cultural imaterial. Por que é um patrimônio material e cultural? Patrimônio cultural imaterial. Pelo IFAM. Porque muitos indígenas, né,
cerca de 4 mil indígenas, eles acreditam que é naquela região, certo? É nessa cachoeira que eles associam a origem das espécies, a origem do mundo, a origem de tudo, tá? Uma outra coisa interessante, que aí eu já trago aqui nesse próximo slide, é que a cachoeira do Iaoratê, no Alto Rio Negro, região amazônica, 2008, apesar do nome, não se trata propriamente de uma queda d'água, mas de uma corredeira, trecho de rio no qual as águas correm com maior rapidez em razão da inclinação do terreno. Os povos indígenas, tucano e tauriano, a consideram um lugar sagrado, a origem de tudo, certo? Dentre outros povos. Então, como que esse espaço ele é um local sagrado, um local de forte característica histórica para esses povos, o IFAM, certo? Relacionou esse local a ser um patrimônio cultural imaterial. Nós temos outras culturas imateriais e culturas materiais que não necessariamente estão relacionados à cultura ocidental, à cultura branca europeia, certo? É interessante que também a gente entenda isso. Beleza? No slide anterior aqui que eu trago para vocês, eu trago uma curiosidade que é o quê? Outras nomenclaturas relacionadas ao nosso país, a Brasil. Pindorama, Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Terra Papagali, Mundos Novos, América, Terra do Brasil, Índia Ocidental, Brasil com Z, Brasil com S, Ilha do Poderá, Ilha dos Loucos e Psicopatolândia, certo? É um trechozinho que eu pesquisei que as terras do Brasil, em algum período da história, ou até atualmente, ou de maneira irônica ou não, ela recebe outras nomenclaturas. Beleza? Então vamos lá, gente. Quando eu falo desse Brasil ou do território brasileiro antes da chegada dos portugueses, eu falo de uma constelação de povos, certo? Se você fizer um rápido estudo, um rápido levantamento, você vai perceber que residiam, né, habitavam as nossas terras, habitavam o Brasil cerca de 8,5 milhões de pessoas, mais de 1.000 povos, e aí, claro, com suas características, com seus costumes, com suas culturas, certo? 1.300 dialetos distintos. Dentro desses 1.300 dialetos, existiam, e existe ainda hoje, 2 troncos linguísticos, certo? Que é o Macro-G e o que teve um primeiro contato com os portugueses, que é o Tupi, certo? As comunidades que estavam localizadas ali mais no litoral atlântico, próximo ao mar, que foram os primeiros que tiveram contato com os portugueses, estavam dentro do tronco linguístico tupi, tá? Então, por exemplo, as comunidades que estavam na Bahia, tá? Em Rio de Janeiro, os tupiniquins, ok? Essas comunidades, esses povos indígenas, eles falam o tupi. Beleza? E é claro, eles tiveram um maior contato com os portugueses, certo? Eu trago um texto nesse slide aí que fala sobre toda essa diversidade indígena, tá certo? De vários povos, aproximadamente fala de 150 línguas indígenas, muito do tupi e muito também do Macro-G faz parte do nosso vocabulário hoje, né, da nossa língua portuguesa. A gente sabe que o nosso português sofreu e sofre várias influências, dentre delas o tupi, o guarani, Macro-G, dentre outras línguas. Beleza? Continuando, eu trago alguns costumes desses povos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses e que continuaram habitando
mas infelizmente sofrendo um processo de etnocídio, um processo de genocídio que eu vou falar um pouco mais à frente. Como era a divisão sexual de trabalho? Divisão sexual em boa parte dessas comunidades, é claro que a gente não pode generalizar, né? Como eu estou falando de vários povos, de várias comunidades, você existiam algumas comunidades com algumas características específicas. Mas de maneira geral, a divisão sexual do trabalho ela se dava, eram sociedades em que eu não tinha propriedade privada, certo? Autossuficientes, eram economia de subsistência, o que era produzido era consumido, era utilizado pela própria comunidade. Os homens realizavam aqueles trabalhos que eram considerados trabalhos de força bruta, certo? As mulheres, além do trabalho doméstico, podemos colocar isso aí entre aspas, mas também realizavam trabalhos em plantação, em colheita, certo? Na própria criação dos filhos, tá? Então, meio que seguiam a ideia aí de uma sociedade patriarcal. Claro que, quando eu falo isso, eu não posso generalizar para todas as comunidades indígenas. Eu estou falando aí de centenas de comunidades, certo? De centenas de povos. Eu não posso dizer que em todos aconteciam essas características, esses costumes, beleza? Que fique bem claro. É, eles realizavam muito, até como uma forma de aproximar grupos, tipos de alianças, casamentos, acordos informais entre os povos. Então você tinha povos que tinham uma força maior em relação a outros, tinha um crescimento maior, porque eles estabeleciam de maneira mais fácil esses acordos, tá? E também existiam alguns povos indígenas que praticavam o ato da antropofagia, certo? E aí existem várias características para isso, né? Várias formas de explicar isso, tá? Por crença em rituais religiosos, certo? Alguns povos acreditavam que ao consumir a carne, podemos dizer assim, de alguém ou algum desses povos que eles derrotaram, todas as virtudes, a força e a fé iriam para eles, então não era um ato ritual, era um ato religioso. Existia uma crença por trás dessa antropofagia. Beleza? Pessoal, eu trago eu, essa questão da demarcação de terras, né? A luta pela terra, porque eu acredito que seja do conhecimento de vocês que essa luta pela terra, esse sentimento de pertencimento em relação aos povos indígenas é uma batalha, é uma peleja que persiste até os dias atuais, certo? Eu trago essa curiosidade que ela está até no seu próprio material didático, né? Que é a luta pela terra, certo? Que é a questão da demarcação de terras. Por que eu coloco a expressão demarcação tá já? Porque eu fiz aí eu peguei um trechozinho de uma música chamada Demarcação Já, que é uma música que tem a participação de vários cantores, vários compositores, Ney Mato Grosso, certo? O rapper criolo, cantores, enfim, vários. Não vou lembrar de todos aqui. E eles fizeram uma música extremamente bacana, interessante, que tá até. Você pode até acessar por esse link que eu deixo aí no YouTube, em que eles trazem essa peleja, essa questão da demarcação de terras, certo? Porque o que acontece é o seguinte, como eu coloquei no slide anterior, certo? Quando eu falo dessas comunidades indígenas, a questão da terra para eles é diferente da questão da terra, do lote de terra, da demarcação de terra para nós. Nós que eu digo assim, cultura ocidental branca, certo? Para nós que vivemos a nossa vida nessa ideia mais da cultura ocidental, tá? Primeiro de tudo porque eles não defendem a ideia de demarcação de terras, certo?
A terra é tido mais como algo sagrado para eles. Existe uma relação de mais proximidade desses povos indígenas com as terras. Então, com o passar, né, com a chegada dos portugueses, processo de colonização, surgimento dessa ideia de propriedade privada, com as Seis Marias, certo? O processo de escravidão dos índios, né? a, a tomada dessas terras dos índios pelos imigrantes portugueses, pelos bandeirantes, certo? Por outros exploradores, fizeram com que os índios passassem por um processo de perca, né? Perca de cultura, perca de território, um processo de etnocídio, que é o processo de aculturação, que é a perca da cultura, certo? Dessa cultura aí, podemos dizer, inicial, pelos próprios jesuítas, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais aqui à frente. Então essa demarcação de terra é algo que os índios eles vêm essa peleja até os dias atuais, certo? Foram criadas algumas fundações, certo? Como a própria FUNAI. Você tem uma legislação que a Constituição de 88 ele meio que ampara essa demarcação, mas a gente percebe ainda alguns atos de ilegalidade, principalmente no norte do Brasil, relacionado ao extrativismo, em que coloca a situação do índio numa situação extremamente complicada, tá? Então, como dica desse tema, que é um tema extremamente complexo, é um tema que faz com que a gente precise fazer uma leitura maior, um acompanhamento maior, eu coloco para vocês esse pequeno texto, que é um texto que está do Boris Faustus, né, que é um historiador brasileiro, e eu gostaria que vocês acessassem e escutassem, prestassem atenção na letra dessa música, certo? E também outros links que eu vou colocar aqui no decorrer desse slide, dessa aula e na própria plataforma, tá certo? Que é uma forma da gente conhecer um pouco mais essa luta. Essa luta que os índios têm pelas suas terras, beleza? Então, continuando, aí eu trago uma questão, galera, certo? A questão diz o seguinte: o Brasil é uma criação recente. Antes da chegada dos europeus, essas terras imensas que formam nosso país tiveram sua própria história, construindo ao longo de muitos séculos, de muitos milhares de anos. Uma história que a arqueologia começou a desvendar apenas nos últimos anos. O texto acima afirma que, letra A, o Brasil existe há milênios, embora só tenham surgido civilizações evoluídas em seu território após a chegada dos europeus. Por que essa afirmação ela é falsa, amigos? Porque quando ele coloca as civilizações evoluídas, ele vai defender a ideia de etnocentrismo, né? É como se você estivesse falando na visão eurocêntrica, certo? Então, é aquela ideia de cultura superior, cultura inferior, que é algo que não é defendido, não é usado atualmente. Beleza? Item B. A história do que hoje chamamos Brasil começou muito antes da chegada dos europeus e conta com a contribuição de muitos povos que aqui viveram. Esse item aí ele é um item coerente. Você tem uma informação correta, certo? Mas vamos analisar os outros aí. Então, o item B, te bota um pontozinho de interrogação, já na quase certeza que possa ser o item correto, beleza? As terras que pertencem atualmente ao Brasil são excessivamente grandes, o que torna impossível estudar a sua história ao longo dos tempos. Tá? Por que esse item está errado, galera? Porque não é pela dimensão territorial do Brasil que vai ser impossível a gente estudar a história do nosso país, certo? A dimensão territorial ela não vai ser algo que vai impedir isso. Você pode ter até outros motivos que vai impedir, mas a dimensão territorial não é a grande pedra, a grande dificuldade em você estudar a história do Brasil, beleza? A arqueologia se dedicou, nos últimos anos, a pesquisar o passado colonial brasileiro e
seu vínculo com a Europa. Não é arqueologia, né? O item está errado aí porque essa ciência, arqueologia, o objetivo dela não é estudar, pesquisar o passado colonial. A arqueologia ela tem como principal objetivo estudar aí o que eu chamo de pré-história brasileira, ou os tempos mais antigos, as primeiras civilizações, tá certo? Então a informação está errada por isso. Os povos indígenas os povos indígenas que ocupavam o Brasil antes da chegada dos europeus foram dizimados pelos conquistadores portugueses. Os povos indígenas que ocupavam o Brasil antes da chegada dos europeus foram dizimados pelos conquistadores portugueses. Beleza, qual é o problema desse item aí, gente? O problema é que, de acordo com o que o texto fala lá acima, certo? O que está escrito aí, ele está inadequado. Não está de acordo com o que está escrito no comando da questão, ou no próprio suporte, no texto suporte, tá? Então, ao analisar todos os itens, o item correto é o item B, beleza? Continuando. Eu trago uma outra questão, que é uma questão do Enem, que ele fala assim: os vestígios dos povos Tupi-Guarani encontram-se desde as Missões e o Rio da Prata, ao sul até o nordeste, com algumas ocorrências ainda mal conhecidas no sul da Amazônia. A leste, ocupavam toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão. A oeste, aparecem no Rio da Prata, no Paraguai e nas terras baixas da Bolívia. Evitam as terras inudáveis do Pantanal e marcam sua presença discretamente nos cerrados do Brasil Central. De fato, ocuparam de preferência as regiões de floresta tropical e subtropical. Os povos indígenas citados possuíam tradições culturais específicas que os distinguiam de outras sociedades indígenas e dos colonizadores europeus. Entre as tradições tupi-guarani destacava-se. Aí você agora já vai para os povos tupi-guarani, beleza? As características, os costumes, as tradições, beleza? A organização em aldeias politicamente independentes, dirigidas por um chefe, eleito pelos indivíduos mais velhos da tribo. A ritualização da guerra entre as tribos e o caráter semi-sedentário de sua organização social. A conquista de terras mediante operações militares. E aí, quando você escuta a expressão operações militares, é uma expressão inadequada, tá? Porque esse viés de militarismo, certo? Que a gente conhece hoje, eu não posso associar uma palavra, entra na ideia de como fosse um anacronismo, né? Uma palavra atual para um outro tempo, uma outra época. Por isso que esse item em si aí a gente já descarta, ok? O caráter pastoril de sua economia, que prescindia da agricultura para investir na criação de animais. O desprezo por rituais antropofágicos, também já é um item errado, porque é do nosso conhecimento que algumas dessas comunidades realizavam rituais antropofágicos, ok? Então, ao analisar os itens, pessoal, o item mais coerente, o item em que você percebe uma relação maior com o texto, com o suporte da questão, é o item B, tá? Ritualização da guerra entre as tribos, quer dizer, você tinha não era a guerra pela guerra, não era só a questão da violência, mas existia todo um ritual e muitos desses povos eram povos sedentários ou semi-sedentários, beleza? No tocante à sua organização social, ok? Gente, finalizamos o primeiro capítulo que fala sobre Pindorama e seus habitantes, tá? É claro que em poucos slides não tem como a gente trabalhar toda a diversidade, toda a riqueza desses povos que habitaram e habitam o Brasil, que habitaram o Brasil antes de 1500 e que ainda persistem, né?
principalmente no norte do Brasil, habitando até os dias atuais. Mas eu trouxe algumas características, né? O teu material didático tem outras informações. O capítulo 2 ele já vai começar a trabalhar o processo de a chegada dos portugueses à América, certo? Que é Portugal e sua colônia na América, certo? A chegada dos portugueses, os primeiros ali, o que nós chamamos de período pré-colonial e o período colonial. Isso tanto o capítulo 2 como o capítulo 3, certo? Pessoal, quando a gente trabalha a chegada dos portugueses à América, nós não podemos esquecer que essa chegada dos portugueses e dos espanhóis à América está dentro de um contexto que nós chamamos de grandes navegações, certo? Por quê? A gente já trabalhou com vocês em sala de aula, né? Já foi falado em sala de aula que as grandes navegações tinha como suas principais características, seus principais motivos, a busca de novas rotas para chegar às especiarias no Oriente, tendo em vista que o mar Mediterrâneo estava extremamente concorrido. Por quê? Porque você tinha cidades italianas, você tinha Constantinopla, que tinha sido tomada pelos turcos otomanos, ok? Você tinha outras cidades europeias que realizavam esse comércio pelo mar Mediterrâneo. Então, no caso de Portugal e Espanha, que está localizado na Península Ibérica, a distância entre a Península Ibérica é a região mais a oeste da Europa, certo? É a região mais a oeste da Europa. Então, é a região mais distante da Europa em relação às especiarias no Oriente. Então, se os portugueses e espanhóis fossem utilizar o mar Mediterrâneo para chegar às especiarias no Oriente, principalmente as especiarias na Índia, seria um trabalho bem maior e bem mais caro, né? Esses produtos chegavam, às vezes, na Europa, 10, 20 vezes mais caro do que o seu valor inicial. Então, a gente estudou que essas grandes navegações, até pela primazia, pelo pioneirismo português, na formação dos estados modernos, na centralização política, os portugueses e espanhóis começaram a arquitetar novas rotas, novos meios de chegar às especiarias, certo? E aí uma coisa interessante é que eu trago uma curiosidade nesse primeiro slide, que é a própria expressão o nome do nosso país, Brasil. É claro que, para a grande maioria, e o que a gente mais conhece, é que a expressão pau-brasil vem de uma árvore extremamente típica da Mata Atlântica, chamado pau-brasil, que para os índios não era pau-brasil, era Ibirapitanga, tá? Filha vítima dos usos e abusos da Mata Atlântica. Por que eu coloco que o pau-brasil Ibirapitanga foi uma filha vítima dos usos e abusos da Mata Atlântica? Porque a primeira faixa de terra que vai ser colonizada e depois a gente sabe dominada, explorada pelos portugueses é a faixa mais litoral do Brasil, próximo ao litoral atlântico, que é a Mata Atlântica. E quando os portugueses percebem que, por não encontrar logo metais preciosos, que era a grande busca deles, né? Até porque nós estamos dentro de um período aí que é o capitalismo, o mercantilismo, né? Que é o metalismo, a busca por metais preciosos. Quanto mais ouro e prata eu tivesse dentro dos cofres, maior o poder de uma corte, certo? Nesse período, dentro dessa característica desse capitalismo. Quando eles não encontram esse ouro nessas terras, próximo ao litoral atlântico, como fosse o nosso litoral hoje, eles vão iniciar um processo exploratório de outros recursos naturais.
E o que vai chamar a atenção dos portugueses é essa arvorezinha que os índios chamavam de Ibirapitanga. E os brasileiros falam, olha, uma madeira do Brasil, por isso que é a expressão pau-brasil. Certo? Essa imagem é uma imagem de 2011, retrata, traz uma crítica, né, com esse processo de extinção, dessa extração predatória que foi do pau-brasil, certo? Então, é uma curiosidade que eu trago. A chegada. O que é que eu trago com esse slide aí, galera? O que é que eu quero trazer? Qual é o meu questionamento, a minha inquietação com essa a chegada? Eu tenho essa imagem aí que é as cartas de escritores, né? Pero Vaz de Caminha, Álvaro Coelho, que acompanhavam as caravelas portuguesas pelo Atlântico, indo para as Índias. Antes do Pedro Álvares Cabral, é interessante a gente mencionar que a caravela de Vasco da Gama foi uma caravela que chegou ao seu destino final, ao objetivo principal, que foi a chegada às Índias, certo? Entretanto, no meio do caminho, chegando ali já mais ao sul do Atlântico, o Álvaro Coelho, aí é uma curiosidade, né, que era um escritor, como se fosse um escrivão que acompanhava Vasco da Gama, ele percebe que algumas aves, como eu coloco aí, ó, esse trechozinho assim aí no slide, ele diz assim, ó, aves que seguiam contra o sul-oeste, muito rijas, como aves que iam para a terra, contra o sul-oeste, ou seja, traduzindo um pouco para o nosso português, em direção ao sudoeste do Atlântico Sul. Quer dizer, o que é que ele quer dizer, o que é que ele quer mostrar com isso? Esses escrivães, né, essa galera que escrevia essas cartas, eles escreviam tudo que eles percebiam, enxergavam de novidade. Então ele percebe que, acompanhando a trajetória dessas aves, que poderiam ter terras para além do Atlântico. É claro que, nobres amigos, que essa conversa de terras a oeste do Atlântico, certo? Era algo que já vinha ganhando força na Europa, já vinha ganhando força principalmente em Portugal e Espanha nesse período. Então, essa descrição dele só vai colaborar para que esse pensamento que já tinha força na Europa ganhasse ainda mais força, tá? Quando o Vasco da Gama, né, volta da Índia para Portugal, com um comércio em êxito, certo? Praticamente finalizando a aliança entre Portugal e Índia nesse comércio ibero-atlântico, o Vasco da Gama vai tentar convencer Pedro Álvares Cabral, que seria as próximas caravelas que viriam para dar continuidade a esse comércio de especiarias nas Índias, né? A busca, né? A extração dessas especiarias. Então Vasco da Gama chega a Pedro Álvares Cabral e convence ele. Isso a gente tem são em alguns relatos, certo? De alguns historiadores, certo? E dentro dessas cartas. Então o Vasco da Gama vai convencer o Pedro Álvares Cabral ao quê? Convencer de que fizesse essa alteração na rota, no lugar de beirando o litoral atlântico da África, fosse para a região mais oeste, certo? Adentrasse mais no Oceano Atlântico para comprovar, e aí, né, usar uma palavra bem europeia, vamos dizer assim, na visão europeia, para realmente descobrir essas novas terras. Então, intencional ou não, em 22 de abril de 1500, certo?
por exemplo, quando vocês estiverem escutando essa videoaula, nós, brasileiros, estaremos comemorando, né? E aí, se você quiser colocar aspas, fique à vontade, 520 anos da chegada dos portugueses ao Brasil, certo? Se isso é motivo de comemoração ou não, aí eu deixo para cada um de vocês. Vocês escolhem, beleza? Então, em 22 de abril de 1500, as caravelas chefiadas por Cabral avistam Pindorama, tá? Que como o Brasil era chamado pelas comunidades indígenas aqui. Certo? Contra fatos não há argumentos. O que eu quero trazer com isso, senhores? Eu quero trazer aqui agora é o seguinte. Nós temos algumas imagens, certo? Alguns quadros. Por exemplo, esse quadro do pintor Vitor Meirelles e outros quadros, quando a gente fala do Brasil Imperial, que até 20, 30 anos atrás eram quadros que realmente retratavam aquele período. Eram quadros inquestionáveis, tá? Entretanto, a gente precisa fazer algumas problematizações, alguns questionamentos a esses quadros, certo? Porque, primeiro de tudo, o Vitor Meirelles aqui, ele vai pintar esse quadro em 1861, amigos. Então ele pinta um quadro em que o quadro faz a alusão à primeira missa no Brasil, que aconteceu entre uma semana, 10 dias depois da chegada dos portugueses à ilha de Cabralha, né? Que é como se fosse hoje Porto Seguro ali na Bahia. Então, como é que um camarada, mais de 300 anos depois, ele vai pintar um quadro e ele vai colocar naquele quadro a verdade verdadeira, pura e total de um fato histórico de 300 anos antes, ou mais de 300 anos antes? Então, contra fatos não há argumentos, eu estou fazendo uma pergunta. Contra fotos da história há argumentos. Você até pode dizer o seguinte, contra fatos não há argumentos, né? A gente tem essa frase, né? Mas no caso da história, as fotos, os quadros, elas devem ser questionadas. Elas têm que ter argumentos que vá favorecer ou não. Beleza? Então, de contatos amistosos a primeiros de indícios de dominação, a saber, a realização de 2 missas, uma cruz de 7 metros fincada em Cabralho. Quer dizer com isso? A primeira, vamos pensar comigo um pouco aqui. A primeira missa no Brasil, senhores, as 2 primeiras missas, e ficar uma cruz de 7 metros, não já é um processo de dominação? Por quê? Porque os portugueses realizam 2 atos que está relacionado à fé deles e fincam um objeto extremamente fiel à fé deles, que é a cruz. Entretanto, esses povos que a imagem, entre aspas, mostra que são os índios que estão assistindo essa missa, a missa não tem nenhum sentido para essas comunidades. Então já é um primeiro, podemos colocar que a primeira missa no Brasil já é um primeiro passo de dominação portuguesa em relação às comunidades indígenas, beleza? Meus amigos, de 1500 a 1530, nós temos um primeiro período que a história convencional, né, a história tradicional, chama de período pré-colonial. Por que pré-colonial? Porque os portugueses não vão ter tantos interesses em colonizar, até porque não há indícios de metais. Você vai ter um período de 30 anos de uma forte extração predatória do pau-brasil, e aí é realizado uma troca chamada de escambo, certo? E como uma curiosidade desse período, eu peço que vocês leiam um textozinho que é Aprendendo com os Indígenas, que é na página 17 e 18, porque os índios, nesse momento ainda de maneira um pouco amistosa,
os portugueses vão aproveitar muito do conhecimento que os índios tinham dessas terras. Porque além do pau-brasil, outras madeiras foram utilizadas pelos portugueses nessa extração, certo? Cedro, maçaranduba, que foram até madeiras utilizado como matéria-prima na confecção de embarcações mais resistentes, tá? O que vai levar os portugueses a iniciar uma preocupação de colonização é, primeiro, a ameaça, evitar a ameaça de outros povos, principalmente os franceses, certo? Diminuir algumas tensões que começaram a existir entre algumas comunidades indígenas que não aceitavam aquela nova realidade e iniciar um processo de exploração, de extração para além do litoral, certo? E aí a gente entra no período colonial. Então, no período colonial, nós temos a ideia agora de que proteger o território contra a invasão de outros povos, capturar embarcações estrangeiras, estabelecer feitorias, que seriam locais dentro dessas capitanias que facilitaria nessa extração e nessa exportação desses produtos tropicais, pau-brasil, certo? Outras madeiras. E aí depois a gente vai ver as próprias chamadas drogas do sertão, que eram ervas medicinais, né? Que eram plantas, eram tipos de medicamentos que os índios utilizavam. Os portugueses, né, se interessaram também muito por isso. A ideia de criar núcleos de povoamento, certo? E aí, tendo como esses objetivos, você tem a criação das capitanias hereditárias, né? Capitanias hereditárias, eu acredito que todos vocês já ouviram falar aí no Fundamental 2, certo? Cada capitania dessa ficaria sobre a chefia de um capitão donatário, mas aí a gente vai perceber que das 14 capitanias, aproximadamente de 10 a 12, esses capitães não vão ter interesse. Uma coisa interessante com as capitanias hereditárias, galera, é que faz surgir um dos grandes problemas que nós temos hoje no Brasil, que é a concentração fundiária, que é a criação das Seis Marias. É a origem dos primeiros latifúndios, né? O que é isso? Lembra que quando eu falei dos índios não existia a ideia de propriedade privada? Quando eu tenho agora as Seis Marias, é a criação de uma propriedade privada. Você estabelecer um lote, ou então alguns lotes de terra para uma pessoa, privatizar isso, certo? Nós percebemos hoje que isso ainda é um grande problema, né, que leva a alguns questionamentos em relação ao movimento sem terra, a essa problemática da reforma agrária, que isso aí a gente pode falar em um outro momento. Beleza? Dentro das capitanias hereditárias, a gente vai ter êxito apenas em duas. Pernambuco e São Vicente, as capitanias que deram certo. Porque em Pernambuco, a gente vai ter a fundação de vilas, fixar colônias à terra, né? Casamento com nativas. Então, isso colaborou muito para o aumento da população, processo de colonização. A gente tem o início das bases da economia açucareira, extremamente forte no Nordeste brasileiro. E podemos dizer que o primeiro grande ciclo econômico do Brasil, né, tipicamente brasileiro, podemos colocar assim, foi o açúcar. E nós temos aí já, na primeira metade do século XVI, o início da mão de obra escrava, né, africana. O início desses escravos, né, dessa mão de obra que vem da África, né, e aí vai ser extremamente lucrativa durante mais de 300 anos. São Vicente, algumas curiosidades. Você tem a criação da primeira casa de misericórdia do Brasil, construção de engenhos de açúcar, né, para alimentar essa economia açucareira, o tráfico de escravos, certo? Entretanto, de 14 capitanias, nobres amigos, apenas duas deram certo. As capitanias, elas
elas vão ser questionadas. Por quê? Porque os franceses continuam querendo dominar algumas regiões, holandeses também. Então, como é que o governo, como é que a corte portuguesa ela vai resolver essa questão, esse impasse, a dominação? Estabelecendo um governo geral. Que é o governo geral, é uma forma de você centralizar a política, facilitaria na defesa do território, né? Começaria a ideia de explorar o sertão, sair do litoral, né? Ultrapassar essa primeira faixa de terra, distribuir as seis Marias, não ficaria uma coisa para os capitães donatários, e sim o governo geral faria essa distribuição. E aí nós temos como primeiro governador geral Tomé de Souza, é um camarada que vai iniciar a catequização, vai estabelecer Salvador como primeira capital. Logo em seguida vem Duarte da Costa, que é um período que a gente vai ter de crises aí, porque você vai ter reação dos nativos ao trabalho escravo, né? Você vai ter a invasão da França no Rio de Janeiro, chamada de França Antártica. E para resolver essas inquietações durante o governo de Duarte da Costa, você tem um governo Mendes Sá. Criou leis aos índios cristianizados. Então, nesse período você começa a ganhar força o processo, a chegada dos jesuítas aqui, o processo de catequização. Os índios que não eram cristianizados durante o governo do Mendes Sá passou por um forte processo de dizimação, de extermínio. É um cara que vai estimular ainda mais o tráfico de escravos. E durante o governo dele, com o apoio de alguns índios, certo? Eles conseguem, o Mendes Sá, junto com suas tropas, consegue expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Beleza? Os jesuítas em ação. Pessoal, uma coisa interessante. Qual é o objetivo da vinda dos jesuítas para o Brasil? Primeiro, expandir o cristianismo para além da Europa. Buscar, a partir da fé, aproximar os portugueses dos índios. Claro que isso aqui, os índios sofrendo um processo de aculturação, né, senhores? E aí os jesuítas eles vão utilizar, eles passam a estudar um pouco, principalmente o tupi-guarani, alguns dialetos dos povos indígenas, os povos, como é que eu posso dizer, os menos violentos, e ele começa a criar uma língua, que aí é até uma leitura bacana da página 30, que é como se fosse uma língua utilizada tanto pelos portugueses quanto pelos indígenas cristianizados para facilitar essa comunicação. Uma língua chamada de Nhengatu. Tá? Como é que se dava a convenção dos índios para o cristianismo? Pela música, pelo teatro, catequizar crianças, que na visão dos jesuítas a criança é um papel em branco, certo? Quer dizer, é mais fácil uma criança indígena aceitar as ideias do cristianismo do que já um senhor, um idoso, que já tinha todo enraizado uma cultura. A própria ideia de sincretismo religioso, adequar o cristianismo a algumas características culturais desses povos indígenas, certo? Então você tem, por exemplo, você tem festas populares, você tem eventos é, é, populares que têm relação, por exemplo, que tem relação com o cristianismo, que sofreu um forte sincretismo religioso, certo? Que é uma adequação, beleza? As missões, aldeamentos ou reduções. O que são as missões, pessoal? Foram locais estabelecidos pelos jesuítas para facilitar o processo de catequização dos índios, tá? E aí que ao lado eu trago até uma curiosidade, que uma dessas missões hoje funciona a Faculdade de Medicina do Brasil, na Bahia, tá?
Qual é o problema das missões? O problema é que você vai ter um maior contato entre europeus e índios, e isso vai trazer, por exemplo, para os índios doenças, vai intensificar demais o processo de aculturação, certo? E podemos dizer que uma das grandes consequências dessas missões, aldeamentos ou reduções, é os primeiros passos de escolas de um tipo de educação para o Brasil, que são as escolas jesuítas, beleza? Pessoal, para finalizar, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, certo, galera do segundo ano? Em caso de dúvida, me procura lá no e-mail, certo? Manda um e-mail para mim, ou então pode ser no próprio chat do e-mail também. Deixo para vocês essas atividades, as páginas 33, 34 e 35. Eu disponibilizei também algumas atividades na plataforma, certo? Dentro desse assunto aqui. Em caso de dúvida, fico à disposição. Bons estudos para vocês. Beleza? Valeu, galera. Fiquem em casa.